Olá, a partir de agora, no ar, Conexão RVC, um programa novo que vai tratar de vários assuntos de relevância a toda a sociedade. Em especial, a maioria dos programas terá como tema Eleições 2018. Estamos a poucos meses das eleições deste ano. E nós vamos conversar muito para facilitar a tua vida, a vida de quem mora na nossa cidade, na nossa região, em todo o país. Para começar, estou recebendo aqui dois grandes comunicadores, pessoas que têm uma opinião muito forte. Professor Gabriel Aquino, que é coordenador de cursos na FUNVIC. Prazer em tê-lo com a gente, tudo bem? É um prazer, Reinaldo. Obrigado pelo convite. Estamos bem, graças a Deus. E o professor Ednelson Prado, especialista em gestão de comunicação digital, especialista também em marketing político. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Falar de eleições é tranquilo para vocês? É gostoso de falar de eleição ou não? É um desafio, né, Reinaldo? Um desafio que a política precisa ser bem feita, né? E comentar política eu creio que seja necessário hoje. E aí, como é que é falar de política? Você que lida com isso praticamente há 20 anos, todos os dias. É uma grande satisfação e uma grande responsabilidade, né? Porque, principalmente no momento que nós vivemos, é importante que a gente faça sempre análises frias, que a gente tenha muito bom senso na hora de emitir opinião, na hora de poder avaliar situações, principalmente em função até do advento das redes sociais, né, em que qualquer opinião ela acaba sendo distorcida ou interpretada à luz de quem está acompanhando, e isso muitas vezes pode gerar uma série de desdobramentos. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado, muita cautela, como disse o professor, a gente tem que ter muita responsabilidade no momento da avaliação. Olha, um tema, até por isso chamei vocês dois aqui para conversar com a gente, um tema muito importante que eu acredito que as pessoas devem ficar atentas nessas eleições, que é a chamada fake news, que são as notícias falsas. E eu tive lendo esses dias que o WhatsApp deve ser talvez um dos veículos mais utilizados nessas eleições. O Ednelson trabalha muito com mídia digital, sabe do que eu estou falando, até por conta do que a gente teve recentemente dos caminhoneiros. Já foi o período do Facebook, ainda vai continuar, mas teve uma força muito grande até a eleição passada, já teve o Twitter e agora deve ser de fato o WhatsApp. Ednelson, você acha que realmente o WhatsApp vai fazer diferença nessa eleição? Sem dúvida, eu acho que ela é a grande ferramenta. Ela tem uma capilaridade muito grande, ela tem uma possibilidade de propagação bastante significativa e com um agravante em relação, por exemplo, à questão do Facebook. Você tem muito mais dificuldades de entender e descobrir a origem da mensagem. Essa é a grande questão. Em função de tudo que tem acontecido, a gente tem observado uma preocupação muito grande, até do próprio Facebook, né? O Mark Zuckerberg teve que prestar contas, tanto no parlamento americano quanto no parlamento europeu, a respeito da situação da privacidade, da utilização de dados, e isso mostra que a situação é muito delicada e, claro, o Facebook tem tomado medidas e ações para tentar coibir a questão da fake news, né? Tanto que no Brasil, por exemplo, fechou algumas parcerias com algumas instituições justamente para isso. O WhatsApp tem um agravante, você não consegue, né, ao contrário do Facebook, você consegue ir buscar a origem, né, você vai no IP, você vai buscar essa origem, no WhatsApp é muito mais difícil. Então tem um poder de propagação muito grande, mas uma dificuldade muito maior de você conseguir identificar a origem para punir e para tomar medidas legais, inclusive, a respeito dessas questões. Então, ela vai facilitar aquelas pessoas que querem fazer o mau uso da ferramenta, sem sombra de dúvidas. Professor Gabriel, como isso é uma bola de neve, né? Porque você recebe no seu celular, daqui a pouco ele está recebendo de um outro grupo que não tem nada a ver com o teu grupo de amigos, eu recebo de um outro grupo também. Como é que é lidar com isso, né? Eu tenho certeza que no seu celular, quando surgem alguns assuntos polêmicos, alguém manda alguma coisa. Sim, Reinaldo, né? Você falou aí da greve dos caminhoneiros e agora estamos na questão política, né? Esse envolvimento, eu recebo constantemente porque eu tenho um número muito grande, uma rede de relacionamentos muito grande, e isso nós percebemos como as pessoas não estão treinadas, né, professor Ednelson? Elas não estão treinadas para avaliar esse conteúdo dessa mensagem que vem. Nós, pelo senso crítico desenvolvido, a gente primeiro vai verificar quando veio, de onde veio, quem é, mas a maioria da população não tem nem noção. Então, esse movimento, né, o professor Ednelson colocou muito bem, o perigo é muito grande nesse momento político, né? Essa bola de neve, né? E a velocidade com que
o WhatsApp é uma ferramenta muito rápida, né? Depois que saiu, não tem como você ir lá buscar. E o tempo é curto para a gente tomar decisão, a população brasileira em geral não tem o hábito de investigação, não tem o hábito de observar, e vai multiplicando isso e acaba saindo do controle. Então eu creio que a gente precisa repensar essa educação na utilização das mídias, né? Uma formação a gente falou tanto de sustentabilidade, foram para as escolas, né, professor? Foi na escola, ensinou sobre a sustentabilidade, separação, né, do tipo de lixo que nós utilizamos, mas na mídia, em termos de utilização de mídias digitais, nós não temos esse processo de formação, até mesmo das escolas, né, desde a criança, ensinar a ter o senso crítico, a observar quem está enviando. O que é verdade e o que não é verdade, né? E acho que aí é a grande questão, né, professor Ednelson? Porque a pessoa vai atrás de onde? Vai buscar na internet mesmo? Eu vi essa informação, eu vi esse vídeo. Vai lá, utiliza o Google para ver se esse vídeo é real, de quando é esse vídeo. Porque como o professor Gabriel falou, as pessoas não têm a mínima ideia, né? A grande maioria não tem essa mínima ideia de como fazer uma pesquisa. Eu acho que é interessante, primeiro, a gente discutir uma questão importante. Fake news não é uma novidade, né? Não é uma coisa que surgiu com as redes sociais, né? Ela sempre existiu. Em período de campanha, principalmente, né? Como que ela existia anteriormente? Ela sempre existiu, né? Os boatos, as informações malversadas, interpretações atravessadas a respeito de determinados assuntos que iam de boca em boca. A internet, né, as redes sociais, acabaram dando uma possibilidade maior de propagação. Então, não é uma novidade, né? Em período de campanha, principalmente. Você sempre teve trabalho de guerrilha, né? Os dossiês, né? Tentando destruir a imagem dos adversários. Essas coisas sempre tiveram uma presença em determinados momentos da nossa história. Agora, com a internet, isso ganha uma proporção muito maior. As pessoas não estão preparadas e a gente tem que levar em consideração a realidade das ferramentas, né? A banda larga, ela muda a forma como nós usamos as ferramentas digitais. Porque antes, né, todo mundo se lembra, a gente tinha que esperar meio-dia do sábado para conectar a discada, ouvir o barulhinho e ficar até a meia-noite do outro dia para poder pagar menos, né? A banda larga permitiu que a gente ficasse conectado o tempo todo. Com o advento do dispositivo móvel, como o celular, como os tablets, em que você está conectado a todo instante, isso aumenta em muito mais, as coisas ganham uma velocidade. E os fake news quase sempre tem uma característica de novidade, né? Então, você sempre quis contar novidade para as pessoas primeiro, né? Você sempre que recebeu uma boa notícia, ou uma notícia que você entendia que era em primeira mão, você fazia questão de contar para um vizinho, contar para um amigo, contar para um colega de escola. Sim. Você continua tendo essa prática continua existindo, só que agora numa proporção muito maior. Então, não é uma questão só... Tem essa questão da educação, mas tem uma questão cultural dentro desse processo que a gente vai ter que vencer com muito trabalho e não se vai resolver isso para 2018. É importante que se diga, a campanha eleitoral de 2018 vai ser, infelizmente, pautada pelo fake news. Temos ações do Facebook, temos ações de agências como a Lupa, por exemplo, que é um instituto que está vindo aí justamente para trabalhar e para tentar coibir o fake news, mas ainda são ações isoladas e muito pequenas, perto da proporção gigantesca que a gente tem, né? E assim, são trabalhos bem interessantes, a própria agência Lupa. Nós temos tido aí os debates dos presidenciáveis, as entrevistas que têm sido feitas. E alguns candidatos já estão apresentando alguns números que não têm nada a ver com a realidade. A agência Lupa, por exemplo, já tem feito um trabalho aí para não destruir, mas mostrar os dados de forma mais realista, né? Não números perdidos, né? Contestando, inclusive, fala de alguns candidatos. Eu acho que a grande luta agora é mostrar a verdade. Exatamente. Ir atrás da verdade, né? Nós vamos ao rápido intervalo, estou aqui com o professor Ednelson e com o professor Gabriel Aquino. Rapidinho, o assunto está muito bacana mesmo, muito interessante, eleições estão chegando e é uma preocupação muito grande de todos nós em relação a fake news. Então, não saia daí, o Conexão RVC faz um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, até já. Muito bem, estamos de volta com Conexão RVC, um programa que deixa você a par de vários assuntos que mexem com o seu dia a dia. Hoje o tema eleições 2018, fake news, notícias falsas.
Trouxe dois convidados aqui, professor Gabriel Aquino, que é da FUNVIC, coordenador de cursos aqui na FUNVIC, e o professor Ednelson Prado, especialista em gestão de comunicação digital e também especialista em marketing político. Professor Gabriel Aquino, e aí, eleições chegando, fake news é uma realidade, como no bloco anterior já colocou o professor Ednelson Prado. É muita atenção, acreditar naquilo que é verdadeiro e ir atrás da informação correta, né? O professor é uma pessoa que convive também o dia a dia com as redes sociais, com as mídias sociais. Queria que falasse um pouquinho dessa preocupação. Reinaldo e professor Ednelson, a gente, nas comunidades onde eu estou lidando, o meio universitário, ou as comunidades religiosas, sempre procuro levá-los a uma investigação maior, a uma profundidade na notícia que está chegando até eles. Então, eu procuro sempre, como educador ou como um cidadão, levantar a interrogação. Aquilo que você recebe, de fato é uma realidade? Nós estamos num momento político, né? Eu creio que hoje seja o momento mais difícil na história, porque nós temos uma dificuldade com os candidatos, os pretensos candidatos que nós temos aí. Conhecemos um pouco da história, eu creio que o professor que é da área mesmo, do jornalismo, de mídia, sabe disso, que hoje a informação está muito mais próxima da população. Então nós temos uma dificuldade pelo conhecimento que nós já temos agora dos candidatos. Antes essa informação era velada, praticamente. Poucas pessoas conheciam o seu candidato, o seu dia a dia, aquilo que andam fazendo. E nesse momento do fake news, eu creio que, ainda que eu tenha feito no início, né, no bloco anterior, uma colocação sobre educação, mas o povo brasileiro hoje tem um pouco mais de informação verdadeira. Né? Então nós estamos aí nesses processos aí da Lava Jato, então a gente começa a perceber algumas coisas, algumas verdades que estão estampadas nas mídias e que têm facilitado até uma avaliação. Minha preocupação principal é que hoje nós não temos um grupo de pessoas em quem nós podemos votar de maneira confiável, porque nós temos o histórico, que antes se escondia, até pela própria mídia, né? Porque o que ia ao ar muitas vezes era aquilo que era interesse da própria mídia ou dos grandes grupos. Hoje não, hoje com o advento das mídias digitais, o WhatsApp, a questão do celular, né? Essa facilidade de informação tem ajudado, num certo sentido, a olhar com um pouco mais de desconfiança e não mais com incredulidade ou falta de conhecimento ou ignorância. Eu creio que nós vivemos um momento, ao mesmo tempo, difícil, né? Porque não saber lidar com isso, mas também uma juventude, eu gosto muito de falar dos jovens. Os jovens hoje, eles estão mais antenados. Eles participam mais, né? Vivenciam um pouco mais. Eu falo porque eu tenho 2 adolescentes, Sim. Os meus 2 filhos, em termos de política, eles pesquisam, eles estudam. E é uma referência. E eles acabam dando para mim o que está acontecendo no grupo escolar deles. Então eu creio que é difícil, mas também é um momento, eu falo que é libertário, né? É um momento libertário, precisamos repensar. E eu acho que a juventude que vem aí, está começando a vir da faixa dos 16, 15, 16, 17 anos, já tem uma consciência política melhor. Ednelson, sobre campanha, você é especialista em campanhas eleitorais, principalmente nas mídias digitais. Eu acho que antigamente dava para dar uma maquiada no candidato, né? O professor não é tudo aquilo, mas a gente vai dar um jeito de ele ser tudo isso e ganhar a eleição. Hoje não é mais possível fazer isso, né? Se quiser, até dá. Consegue? Né? A grande questão é que você corre um sério risco de ser descoberto. Né? Hoje, na internet, você consegue descobrir tudo. Então, assim, você não consegue enganar todo mundo por muito tempo. Você consegue enganar poucas pessoas por algum tempo. Muitas pessoas por um tempo todo não dá. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o acompanhamento ele não acontece apenas no período eleitoral. Isso é um grande problema, é uma grande falha que boa parte dos candidatos está cometendo. Eles acham que a coisa só vai acontecer no período específico dos 45 dias de campanha. Quer dizer, aquele candidato, não citando o nome, aquele que só aparece de 4 em 4 anos. Já não tem mais espaço. Né? Ele vai ter muito mais dificuldade. É claro que ainda há questões financeiras, há questões de interferência política que ainda fazem parte do processo e também interferem, de certa forma, no processo eleitoral. Mas
a gente já está observando mudanças de comportamento, porque o eleitor ele já está podendo acompanhar isso de uma forma muito mais intensa, né? E agora a coisa é melhor ainda, porque agora você tem aplicativos até para você tirar foto do candidato, saber se o candidato ele é ou não corrupto, se ele está respondendo ou não a algum tipo de processo na justiça. Então, assim, ferramentas para a população ter informações, ela tem. O que me causa dúvida é, será que tem pessoas, será que as pessoas estão querendo buscar essas informações? Porque a gente teve uma eleição suplementar em Tocantins, onde brancos, nulos e abstenção deu 49,33%. Quer dizer, a metade da população totalmente não quis votar, sem interesse. Entendeu? Então, isso me preocupa. Por quê? Porque é uma população que não está buscando informação, não está preocupada em buscar informação, porque ela está abrindo mão desse direito que é o único que nós temos. E de um Estado que viveu problemas que deveria agora reverter elegendo um candidato. Exatamente, mas como disse o professor Gabriel, questão da falta de acreditar, de confiar, de olhar e entender que pode realmente haver uma mudança. Só que quando você abre mão do voto, você deixa que outras pessoas escolham por si. Né? 49% não votaram e ficaram à mercê de 51%. Esses 51% decidiram o que vai ser o destino do Estado pelos próximos anos. E ainda vai para o segundo turno, não é? Exatamente. O destino de todos, né? Então, aí tem mais um desafio para a população. Então, a população tem que ter essa responsabilidade, ela tem que entender que ela é participante do processo. Então, a gente cobra do político, e tem que cobrar da classe política, mas a gente não pode aliviar a responsabilidade da população. Essa de que, eu não vou votar, eu vou votar branco, vou votar nulo, eu não estou preocupado com isso, ou eu vou colocar qualquer um lá. Por exemplo, a gente discute muito, tem que discutir, claro que tem, mas a gente discute muito a questão da escolha do presidente, mas a gente não discute a escolha dos deputados, dos senadores. E dentro do sistema político que nós temos, a presença do legislativo é extremamente importante no processo. Então, eles definem as leis, eles definem os caminhos. Né? Um presidente não consegue administrar por medida provisória, então ele depende do Congresso. Como que vai ser essa relação? A gente não sabe, porque a escolha acaba sendo aleatória. Isso é uma das propostas do nosso programa, né? Conversar mais também sobre a questão parlamentar, né? Não ficar apenas no executivo, apenas no governador ou no presidente, abrir mais esse leque. Mais um rápido intervalo, nós vamos para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho o terceiro bloco, ainda falando sobre eleições 2018 aqui no Conexão RVC. Lógico, assunto fake news hoje em pauta. A gente volta em instantes. De volta, Conexão RVC. Obrigado você que está nos acompanhando mais uma vez. Eleições 2018 estão chegando, o assunto em pauta aqui, fake news, e já começando a debater alguma coisa que pode acontecer nas eleições deste ano. Lembrando que nós vamos votar para presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual, governador do estado. E não se esqueça, hein? Para presidente também tem o vice, para governador também tem o vice. Estou aqui com dois especialistas na área, gostam muito de política, de conversar sobre política, o professor Gabriel Aquino, coordenador de curso na FUNVIC, e o professor Ednelson Prado, super especialista em mídias digitais e marketing político. Professor, talvez mais de 20 candidatos a presidente esse ano, não sei se vai chegar a esse número, mas se a gente pegar a proporção da eleição de 1989, muita gente se candidatou, muitos partidos apareceram, e isso está se repetindo agora em 2018. O que é? Estão dando brecha para aparecer mais gente? Ou, sei lá, é difícil a gente acreditar que um nome dá certo, vem outro. Quer dizer, a eleição está aberta e talvez o maior número de candidatos nas eleições desse ano. Reinaldo, eu vou pegar uma ponte que o professor Ednelson colocou sobre a questão do foco no presidencialismo e não olhar a questão dos deputados, senadores, etc. Existe, dentro do conceito da ciência da religião, o conceito de messianismo, né? Essa ideia de muitos quererem se candidatar, eu vejo muito essa característica, né? Nós temos aí durante muitos anos a ideia de que o presidente da República vai salvar a nação. Eu vou lembrar daquele personagem Sassamutema, né? Aquela construção de um personagem na história para que se tornaria o presidente da República, o salvador. Aí depois houve um caminho por isso aí. Eu vejo que hoje
há uma semelhança. O número elevado tem a ver com o descrédito no que se propõe pelos grandes grupos políticos, os grandes partidos, né? E o desejo, eu vejo um certo messianismo, né? Está chegando o Messias, quem vai salvar o Brasil? Então você tem uma pulverização natural aí, uma procura, porque você não tem boas referências, as que houveram no passado, as referências de governo, de condução, levaram o povo a pensar que o presidente, né, o último presidente nosso, penúltimo, né, está preso, era uma esperança da nação brasileira, do povo brasileiro. Eu sou da região do ABC, então tinha um ar de messianismo. Aí eu vejo que essa pulverização se dá principalmente porque as pessoas estão desacreditadas nos grandes nomes e vai surgindo, né, no meio desse emaranhado de pessoas, de possíveis candidatos, a ideia de que eu posso resolver a situação do Brasil. Não creio mais que seja uma questão da própria meio de corrupção, porque com o foco da Lava Jato e os processos e o Supremo, nós vemos que pessoas que não têm nem histórico político estão vindo para dentro da política no ar dizer, eu sou um salvador, ou eu tenho uma possibilidade de fazer algo diferente. Mas Então, aí eu acho que com mais candidatos a chance de fake news é maior, né? Porque vai se espalhar, né? Porque são candidatos que de várias partes do país, de vários grupos, vários partidos, e aquilo que ele falou, cada um vai querer tentar ser o salvador da pátria, né? Tem esse aspecto também, mas o processo todo ele é fragmentado, né? Ele é fragmentado no momento em que você tem um número excessivo de siglas partidárias, né? Sem nenhum processo ideológico que as sustente. Muitas delas apenas e tão somente como siglas de aluguel. A gente viu isso agora nessa janela de abril, né? Como foi ou como foram as trocas de partido, como elas aconteceram, motivadas financeiramente, inclusive com o nosso dinheiro, que é o fundo partidário. Então, existe esse processo de fragmentação dos partidos e, consequentemente, a fragmentação das candidaturas. É claro que muita coisa ainda vai se alinhar, né? Nós temos as convenções acontecendo agora em julho e aí é que a coisa vai começar a se acertar, porque alguns são só balão de ensaio para obter vaga aqui ou ali. Então, nós deveremos ter um número significativo de candidatos, mas talvez um número não tão grande quanto a gente imagina num primeiro momento. Até porque tem muitas candidaturas que elas não se sustentam do ponto de vista financeiro, inclusive, né? A própria questão partidária. Você tem um candidato, por exemplo, que ele hoje aparece muito bem nas pesquisas, mas que ele não tem sustentação partidária, por exemplo, nos estados para ter palanque. Não que ele esteja fora da disputa quando a campanha começar efetivamente, mas ele vai ter muitas dificuldades e aí talvez as redes sociais sejam o caminho. Aí tem tempo de propaganda de rádio e TV, a campanha é mais curta esse ano também, mas né? o tempo de TV, por exemplo, de determinados partidos vai ser praticamente muito irrisório. pequeno, exato, Então, são segundos. A internet vai ser o caminho. E aí, em a internet sendo o caminho, é onde a guerra provavelmente vai acontecer. E aí a guerra do fake news. Uma situação para você. Você trabalha com marketing político e utiliza as redes sociais. Facebook, eu acredito que foi a grande ferramenta da eleição passada. Agora, dá para fazer campanha usando o WhatsApp? Dá, e na verdade é a ferramenta mais própria hoje para isso. E já tem gente querendo Apesar utilizar isso na campanha. Nós já tivemos em 2014 um exemplo muito grande de utilização que foi o Aécio Neves, né? A campanha do Aécio teve um trabalho muito forte na reta final e aquele crescimento com certeza decorrência disso, do uso do WhatsApp. Hoje, né, com a possibilidade de você poder impulsionar as publicações pelo Facebook, também vai ser possível fazer esse trabalho. Porque o WhatsApp permite uma coisa que o Facebook, se você não puder impulsionar, não tem a mesma facilidade, que é a questão da segmentação. Então, você segmentar mensagens para públicos específicos torna a comunicação muito mais efetiva, muito mais eficaz. Porque na TV, o que você fala? É a mesma mensagem para todo mundo para ver quem compra aquela mensagem. Agora eu consigo segmentar. Olha, para taxista eu falo isso, para motorista de ônibus eu falo isso, para dona de casa eu consigo falar isso. Então, você consegue fazer mensagens mais individuais, mais selecionadas. Então, ela tende a ser mais eficaz. Então, o WhatsApp possibilita isso. Então, na minha opinião, no meu entendimento, é a ferramenta das eleições de 2018. Ela sairia assim também, o custo é mais baixo ou não? Ela tem um custo, na verdade a internet ela tem um custo menor do que se você não tivesse o uso das ferramentas digitais, com certeza. Imagina aparentemente, seria uma campanha mais fácil em de tese, fazer. Sim, né? Mas você ainda tem um custo significativo. Essa ideia de que eu vou fazer a campanha pela internet e aí ela vai ser de graça, isso não existe.
né? Até porque, por exemplo, para eu atingir uma massificação dessas pessoas, eu vou ter que utilizar ferramentas, as ferramentas têm custo, e o custo não é barato. Então, assim, eu disse aqui até fora do ar, conversando com vocês, Paulo de Tarso, que fez a campanha do Lula em 89, fala no documentário Arquitetos do Poder, a gente precisa começar a discutir o valor das campanhas eleitorais, e não se discute. Então, lembra do Vampeta, do Flamengo? O Flamengo finge que paga, eu finge que jogo. É mais ou menos assim. A população finge, os políticos fingem que campanha não tem custo e a população finge que acredita. E quem paga a conta no final das contas acaba sendo todos nós. E a gente está pagando, olha, muita conta. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui, acrescentou demais no nosso programa, Conexão RVC. Uma mensagem final, por favor. Obrigado, Reinaldo, professor Ednelson. Que haja uma cumplicidade do povo brasileiro no que diz respeito à sua escolha, né? Que não entreguem o seu direito a grupos que não querem o bem da nossa nação. Que o povo brasileiro realmente vá às urnas, observe quem vão votar, porque nós precisamos ter um legado para que haja uma transformação do nosso país, né? Leve a sério as eleições. Professor Ednelson, muito obrigado também por ter vindo. Recentemente lançou um livro, né, de marketing político, muito bom, aliás. O Zico elogiou teu livro, né? Eu sei, ele foi para o Japão lendo o teu livro. Ajudou ele na viagem, né? Porque daqui no Japão, vou te contar, bastante tempo. Meu Deus, Deu e ele foi lá e leu o livro inteirinho. Parabéns. Obrigado. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço aí a participação, o professor Gabriel também. O que a gente pode realmente pedir para a população é exatamente isso, ter responsabilidade, consciência da importância do papel de cada um, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente pode mudar, mas tem que fazer com consciência, né? Então tem que olhar para essa questão do fake news com muita seriedade, apurar as informações antes de sair propagando, né? E principalmente buscar a informação correta para poder fazer a melhor escolha na urna. Muito obrigado. Professor Ednelson Prado, professor Gabriel Aquino, meus convidados hoje aqui no Conexão RVC. Lógico, obrigado a você que esteve com a gente mais uma vez. E vai ser assim, né? O nosso bate-papo trazendo vários assuntos, em especial, já que estamos no ano de eleições 2018, esse tema vai tomar conta por muitos programas aqui no Conexão RVC. Muito obrigado mais uma vez você por nos acompanhar.